Agora, Davi, sob desejo e revelação, pensou em seu coração uma coisa muito nobre. Quando Davi, sendo um homem justo e bem amado pelo povo, e Deus o havia abençoado de muitas maneiras, e ele disse: Agora, é certo que eu me acomodei aqui em uma agradável casa que o Senhor me deu, e a arca da aliança do meu Deus ali fora, sob cortinas? Isso foi uma coisa muito nobre. Foi uma revelação para Davi saber disso, porque não era certo para ele ter uma casa encantadora sob da casa feita de cedro, que era uma edificação muito cara. E disse então: A arca da aliança do meu Deus, que me deu todas essas coisas, ainda está sob uma tenda. E Natã, o profeta, sabendo que Deus estava com Davi, disse: Davi, faça tudo o que estiver em teu coração, pois Deus está contigo. Em outros termos, quando Deus lhe der revelação, faça-o. Mas tudo estava funcionando. E naquela noite o Senhor veio a esse vidente, o profeta Natã, e disse: Vá e diga ao meu servo Davi: Vem, eu gosto disso. Oh, em outras palavras, admiro sua coragem e seus pensamentos sobre mim para construir para mim um lugar. Mas ele disse: Eu não habitei em nenhuma casa, não tive um lugar para ficar. Quando desço à terra para olhar meu povo, não tenho um lugar para ficar. Desde que fiz subir a Israel, não ordenei a nenhum dos juízes que me construísse uma casa de cedro, mas fui de tenda em tenda. Se isso não é como nos dias atuais, eu fui de tenda em tenda e de um lugar a outro para me encontrar com meu povo. Ele disse: Vá dizer a Davi, como as Escrituras dizem mais adiante: Eu te tirei daquele curral lá, de detrás das poucas ovelhas do seu pai, e te fiz um nome, como os grandes homens que estão na terra. Exterminei os teus inimigos de diante de ti. Eu amo você, Davi, e sei que os seus desejos estão certos. Sei que as suas ambições são leais e sei que você me ama. Você pode ver os salmos, como Davi está pensando constantemente em Deus. Hoje, muitos de nós pensamos em nossas próprias realizações, algo que poderíamos fazer para melhorar a nós mesmos. Mas Davi estava constantemente pensando no que ele poderia fazer para Deus. Conheço os teus desejos, Davi, e quero que saibas o que fiz por ti. Tu eras apenas um garotinho, não conhecido por ninguém, e até teu pai te deu algumas ovelhas por lá para cuidar. Mas eu estava contigo e exterminei teus inimigos de diante de ti. Mas teus desejos estão corretos. Mas, Davi, você é um homem de guerra. Você é um homem que derrama sangue. Eu não posso deixar você fazer isso. Mas prometo a você que por meio do fruto de seus lombos eu levantarei seu filho, e ele construirá o templo. Agora, todos nós sabemos que o terrenal apenas tipifica o celestial. O natural apenas tipifica o espiritual. O realmente aquele de quem ele estava falando era Cristo em relação ao templo. Mas ele era Salomão, o filho de Davi em carne natural. Depois lemos em 1 Reis, se você deseja ler, que ele edificou o tabernáculo que Davi iria construir. Porque Salomão era um homem de paz, de sabedoria. Ele não foi à guerra como Davi e derramou muito sangue. Ele era um homem de paz, e Deus lhe deu sabedoria. Quando lhe foi perguntado acerca do que ele poderia obter diante de Deus, ele unicamente pediu sabedoria para saber como liderar seu povo. Ele não tomou os grandes dons que poderiam ser operados, mas apenas pediu sabedoria para saber como conduzir o povo de Deus da melhor forma. E eu penso que nós mesmos, ao orarmos, se apenas pedirmos isso, unicamente para entender algo que será melhor para os filhos de Deus, eu verdadeiramente penso que esta é a ideia deste pastor ao levantar essa igreja aqui, vem, tomando essa igreja antiga e rededicando-a hoje. Ele está tentando encontrar um lugar protegido da chuva, da neve e assim por diante para o povo de Deus. Eu penso que Deus respeitaria isso neste moço da mesma forma que ele respeitou Davi. Agora, encontramos que existe uma grande aplicação espiritual aqui, a qual gostaria de me referir principalmente. Agora,
Se você ler em 1 Reis, verá que nisso Salomão começou quando era ainda jovem a edificar aquele templo que havia sido prometido por Deus a seu pai, que ele iria edificar. Vejam, ele permanece alinhado com as escrituras e promessas. Agora, isto é o que sempre devemos fazer para ter êxito: permanecer alinhados com as promessas de Deus. Não importa o quanto pareça melhor seguir esse ou aquele caminho, permaneça alinhado com as escrituras. E Salomão sabia que Deus havia prometido a seu pai Davi que ele iria edificar o templo. Agora, se você observar, o material não foi encontrado só na Palestina para o templo, porque simplesmente não se encontrava lá. Ele teve que ir ao resto do mundo, o mundo conhecido, para encontrar essas peças que iriam neste templo. Que bonita aplicação é essa? Que Deus não corta seus materiais apenas dos judeus, ou apenas dos brancos, ou dos morenos, ou vermelho, ou negro, ou de qualquer cor que seja, ou qualquer outra coisa, apenas dos Estados Unidos, ou apenas do Canadá, mas Ele corta os seus materiais de todo o mundo. E se, enquanto eles estavam cortando essa pedra de um certo tipo, que foi encontrada em uma parte do país, e talvez cortando uma pedra em outra nação para encaixar nessa pedra que foi cortada em outra nação, agora, poderia parecer muito estranho para as pessoas que estavam passando por ali, que viram essas pedras de aparência estranha sendo cortadas, mas Deus, à sua maneira, estava fazendo algo. Eu penso que ele está fazendo a mesma coisa hoje para representar o tipo que aquilo era. Ele as está cortando da maneira que deseja. Agora, encontramos que os materiais cortados em sua própria terra natal eram peculiares a um material cortado na terra natal de outra pessoa. E nos damos conta de que todos foram transportados por carro de boi e assim por diante, e alguns deles vieram pelo mar, outros vieram de carro de bois, e outros flutuaram até Jope de jangada, e assim por diante, e depois rebocados, todos juntos estavam vindo a um lugar para um propósito, e esse era cumprir o mandamento de Deus. E os cedros foram cortados no Líbano, e os cedros do Líbano eram os cedros mais famosos de todo o mundo, como hoje há um lugar em que a sequoia é encontrada, na Califórnia, e há um lugar em que eles chamam a África de Mosel Bay. Há uma madeira famosa que é chamada de madeira fétida, árvore que produz um odor desagradável. Nunca foi encontrada em nenhum outro lugar, somente lá. E há madeiras diferentes que são encontradas em diversas partes do país. E os cedros foram encontrados no Líbano, e um cedro muito grande, alto, duro, porque era um país quente. Quanto mais quente o país, mais dura a madeira se torna, e macia. Quanto mais frio o país, mais macia ela se torna. Isso também tem uma aplicação espiritual. Frio e indiferente, macio e flutuante, mas quando é quente e cheio do Espírito, se une e torna útil nas mãos do Mestre.